Olá, jovens padawans, professor Anderson na área, dando sequência aos nossos estudos sobre potenciação. Hoje veremos alguns casos especiais. Vamos lá! Lembrando que o conceito de potenciação, a definição, é o seguinte: nós temos que a potenciação é uma multiplicação de vários fatores iguais, onde os fatores que se repetem se chamam base, onde o fator que se repete se chama base, e o número de vezes que o fator que se repete se chama expoente. Por exemplo, 3 à quinta. 3 é a nossa base, 5 é o nosso expoente. Então eu tenho uma potência 3 elevado à quinta potência. 3 multiplicando assim mesmo 5 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Lembrando que a potenciação também é chamada de exponenciação, já que nós temos um expoente. A base é o fator que se repete e o expoente é o número de vezes que esse fator se repete. Vamos à seguinte situação. Nós sabemos que x ao quadrado é x vezes x. X ao cubo, x vezes x vezes x. X à quarta, x vezes x vezes x vezes x. X à quinta, x que multiplica a si mesmo 5 vezes. Agora, voltando para trás, vamos tentar encontrar um padrão. Veja aqui, se eu pegar x à quinta e dividir por x, eu obtenho x à quarta. Simplifico um x de x à quinta e obtenho x à quarta. Se eu dividir novamente por x, eu obtenho x ao cubo. Se eu dividir x ao cubo por x, obtenho x ao quadrado. Agora veja o que acontece. Qual seria o próximo elemento desta coluna aqui? X à quinta, x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado. Está diminuindo de 1 em 1. Logo, o próximo elemento, se eu dividir por x novamente, será x elevado a 1. Então, x elevado a 1 é igual ao próprio x, da onde nós tiramos o nosso primeiro caso especial. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Veja aqui, x ao quadrado dividido por x. Temos que x vezes x, dá para simplificar x com x, ficando apenas x. Portanto, x elevado à primeira potência é igual a x. Toda base elevado a 1 é igual a ela mesma. Então vamos a alguns exemplos. 2 elevado a 1, 2. 5 elevado a 1, 5. 10 elevado a 1, 10. 1 meio elevado a 1, 1 meio. X elevado a 1, x. Menos y elevado a 1, menos y. Menos 2 elevado a 1, menos 2. Então nós temos que qualquer base b elevada à primeira potência, expoente igual a 1, é igual à própria base. Vamos continuar o nosso raciocínio. Dando seguimento às nossas divisões por x, vamos pegar novamente x elevado a 1. Qual seria o próximo elemento nessa coluna? X à quinta, x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0. Então, se eu dividir novamente x elevado à primeira potência por x, eu obtenho x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Todo número ou todo elemento dividido por ele mesmo é igual a 1. X dividido por x igual a 1. Portanto, x elevado a 0 é igual a 1. Vamos a alguns exemplos. 2 elevado a 0, 1. 5 elevado a 0, 1 também. 10 elevado a 0, 1. 1235 elevado a 0, 1 também. X elevado a 0, 1. Meio elevado a 0, 1. Menos 4 elevado a 0. Preste atenção aqui agora. Eu tenho menos 4, toda essa base, menos 4 elevado a 0. Isso é igual a 1. Agora perceba que menos 4 elevado a 0 é menos 1. Por quê? Aqui lembramos que o menos sai fora. A nossa base é apenas o 4. Então 4 elevado a 0, 1. Com o menos na frente, menos 1. Então tomem cuidado com essa diferenciação com relação à base sendo elevado ao expoente 0. Se a base for negativa, isto é, toda ela estiver sendo elevada a 0, isso que nós indicamos com os parênteses, é diferente da base aqui é positiva, tendo um sinal negativo na frente.
Aqui a base é positiva, sendo elevada a zero. E esse sinal ele só é levado em conta após nós efetuarmos a potência. Portanto, 4 elevado a zero, 1, com um menos na frente, 1 negativo, menos 1. Então, toda base b elevada ao expoente zero é igual a 1. Vamos novamente entender a sequência. Agora aqui nós temos x ao quadrado dividido por x, x a primeira, dividido por x, x elevado a zero. Perceba que estou sempre dividindo por x. E agora, 2, 1, 0, o próximo elemento dessa sequência é menos 1. Portanto, x elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por x, porque eu estou sempre dividindo por x, então 1 dividido por x. Se eu obter uma nova divisão por x, o que vai acontecer? Perceba que x elevado a menos 1 ficou 1 sobre x. Perceba que o x estando no denominador, aqui o expoente também é 1, embora não apareça. Então, 1 sobre x elevado à primeira potência. Agora, se eu dividir novamente por x, eu ficarei com x elevado a menos 2, seguindo esse padrão. 2, 1, 0, x a menos 1, x a menos 2. Vamos ver o que acontece. Como eu estou sempre dividindo por x, eu vou pegar 1 sobre x, que é exatamente x elevado a menos 1, e vou dividir novamente por x para obter x a menos 2. Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de x é 1 sobre x. Como eu estou multiplicando, 1 vezes 1, multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1. X que multiplica x, x ao quadrado. Então, x elevado a menos 2, eu tenho que é x ao quadrado. Então, nós percebemos que todo elemento elevado a uma potência negativa pode ser passado para baixo para o denominador de uma fração, com agora o expoente se tornando positivo. É o que aconteceu aqui. X elevado a menos 1 ficou igual a 1 sobre x elevado a 1. 1 ele sempre está aqui, embora não apareça. X elevado a menos 2 ficou igual a 1 sobre x ao quadrado. Pode ver que trocamos o sinal de menos 2 para 2 positivo, só que agora o x ao quadrado está no denominador da fração. Então vejamos o seguinte, 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado sobre 1. Perceba que toda divisão por 1 não necessariamente precisa aparecer. É o que aconteceu aqui. 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, só que nós não precisamos escrever dessa forma. Mesma coisa com 2 ao quadrado, sendo 2 ao quadrado sobre 1, não precisando ser escrito nessa segunda forma aqui. Mesma coisa com 1 meio. 1 meio pode ser escrito também como uma fração. 1 meio sobre 1, só que não é necessário escrever dessa forma. Portanto, nós temos que x elevado a menos 2 é igual a x elevado a menos 2 sobre 1. Mas como nós não precisamos escrever dessa forma, nós sabemos que existe uma inversão com o nosso expoente negativo. Então nós temos que x elevado a menos 2 é igual a 1 sobre x ao quadrado. 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 3 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 9. 2 elevado a menos 3. Fazendo a inversão e trocando o sinal do expoente, ficamos com 1 elevado a 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então, 1 oitavo. 5 elevado a menos 2. Fazemos a inversão, 1 sobre 5 ao quadrado. Agora o 2 se tornou positivo no denominador da fração. Portanto, nós temos que 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 25avos. Então, todo número elevado a um expoente negativo, qualquer base elevada a um expoente negativo, nós fazemos a inversão. Essa base vai se tornar denominador de uma fração com o expoente 1. Então, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Agora tome muito cuidado. Se nós tivermos uma soma, um número qualquer somado com uma potência de expoente negativo, nós poderíamos ter a tentação de fazer o seguinte, jogar tudo isso para o denominador. Só que isto está errado. Perceba aqui, apenas o 3 elevado a menos 2 que fará a inversão.
Então, 5 mais 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 5 sobre 1 mais 3 elevado a menos 2 sobre 1. Perceba que aqui apenas eu coloquei menos o 1 dividindo as duas parcelas dessa soma. Agora nós vamos inverter apenas o 3 elevado a menos 2, ficando com 5 sobre 1 mais 1 sobre 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 mais 1 nono. Portanto, 5 mais 3 elevado a menos 2 é igual a 5 mais 1 sobre 9. Perceba que a inversão aconteceu apenas na segunda parcela. 3 elevado a menos 2, 3 elevado a expoente negativo, que se tornou 1 sobre 9. Isso também acontece com 5 que multiplica 3 elevado a menos 2. Novamente, cairíamos na tentação de passar os dois números para o denominador. E isso está errado. Nós devemos passar apenas o fator, agora que nós estamos tratando de uma multiplicação, que tem o expoente negativo. Apenas ele fará a inversão. Portanto, 5 que multiplica 3 elevado a menos 2 é igual a 5 sobre 1 que multiplica 3 elevado a menos 2 sobre 1. Perceba que aqui eu apenas escrevi o denominador 1 embaixo dos dois fatores da multiplicação. Apenas para entendermos que a inversão acontecerá apenas no segundo fator. O primeiro fator permanece como está. Então, 5 que multiplica 1 sobre 3 ao quadrado. Portanto, 5 sobre 3 ao quadrado, fazendo essa multiplicação. 5 vezes 1, 1 que multiplica 3 ao quadrado. 5 sobre 3 ao quadrado. Então, basicamente, apenas o 3 elevado a menos 2 passou para o nosso denominador. 5 que multiplica 3 elevado a menos 2 é igual a 5 sobre 3 ao quadrado. Agora a próxima situação, base negativa. Aqui nós temos uma base que é realmente negativa, menos 2 elevado ao quadrado. Que isso aqui é a mesma coisa que menos 2 que multiplica menos 2. Portanto, isso será 4 positivo. Menos 4 elevado ao cubo. Menos 4 elevado ao cubo seria menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, que daria menos 64. Por quê? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Portanto, menos 64, ou 64 negativo. Menos 3 elevado à quarta potência seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que isso daria 81 positivo. Por quê? Menos com menos mais, com menos menos, com menos mais novamente. Portanto, o resultado é positivo. Menos 1 elevado à quinta potência, menos 1 que multiplica a si mesmo 5 vezes. Isso daria menos com menos mais, com menos menos, com menos mais, com menos menos. Portanto, menos 1. Perceba que quando o expoente é par e a base é negativa, nós temos um resultado positivo. Expoente ímpar, base negativa, temos um resultado negativo. Expoente par, base negativa, resultado positivo. Expoente ímpar, base negativa, resultado negativo. Então, quando menos b é elevado a uma potência par, como a nossa base é negativa, nós temos um resultado positivo. Já quando nós temos uma base negativa elevada a um expoente ímpar, nós temos um resultado negativo. Cuidado! Menos 3 elevado ao quadrado é diferente de menos 3 elevado ao quadrado. Falando parece a mesma coisa, mas não. Aqui nós temos menos 3, todo menos 3 elevado ao quadrado. Portanto, menos 3 vezes menos 3. E aqui eu tenho menos 3 elevado ao quadrado, como eu não tenho parênteses, eu tenho menos, abre parênteses, 3 vezes 3. E aí sim, 3 ao quadrado, que o resultado desse lado esquerdo seria 9 positivo, e desse lado direito seria 9 negativo. Então aqui eu tenho menos 3 que multiplica menos 3, que é igual a 9, e do outro lado eu tenho menos 3 que multiplica 3. 3 vezes 3, 9, com menos que está aqui fora, menos 9. Então esse menos 3 elevado ao quadrado, quando eu não tenho parênteses, eu devo pensar que existe um parênteses escondido aí na hora de eu fazer a operação, que seria mais ou menos pensar isso dessa forma. Esse menos 3 elevado ao quadrado é isso aqui, menos, abre parênteses, 3 elevado ao quadrado. Então a gente efetua a primeira operação dentro do parênteses, 3 ao quadrado, 9, faz o jogo de sinal com sinal fora do parênteses, menos. Menos com mais, menos, então menos 9.
Então, menos b elevado a um expoente par ou ímpar, tanto faz, sempre será um número negativo. Perceba que nós temos aqui a intenção de pensar que a base é negativa, mas na verdade não. A gente deve lembrar que esse sinal está fora da base. Então, a base é elevada a um expoente par ou ímpar, que tenha depois a operação aqui com um sinal aí que esteja na frente da base. E quando a nossa base for fracionária? Então, nós temos aqui a sobre b elevado a n. Quando isso acontecer, basta elevarmos tanto o numerador quanto o denominador da fração ao nosso expoente. Portanto, a sobre b elevado a n é igual a elevado a n sobre b elevado a n. Vamos a alguns exemplos. 1 meio elevado ao cubo. Temos que 1 meio que multiplica 1 meio que multiplica 1 meio. Isso é igual a 1 vezes 1 vezes 1, multiplicando os numeradores. 2 vezes 2 vezes 2, multiplicando os denominadores, isso é igual a 1/3 e 2/3. Perceba que é exatamente a aplicação da propriedade. O nosso expoente foi aplicado tanto ao numerador quanto ao denominador da fração, que dá 1/8. 1 ao cubo 1, 2 ao cubo 8. Perceba que nós podemos passar diretamente de 1 meio elevado ao cubo para 1 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, igual a 1/8. Aqui é para apenas entendermos o processo de por que podemos aplicar diretamente o expoente para o numerador e para o denominador da fração. No próximo exemplo, 2/3 elevado ao quadrado. Mesma situação. Podemos passar diretamente 2 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado, que é igual a 4/9. Então temos a nossa base fracionária. A sobre b elevado a um expoente n é igual ao numerador elevado ao nosso expoente sobre o denominador elevado ao nosso expoente n. Então, 2/5 elevado ao cubo é igual a 2 ao cubo sobre 5 ao cubo, ou 8 sobre 125, fazendo as devidas potências. 2 ao cubo, 8, 5 ao cubo, 125. Então, 2/5 elevado ao cubo é igual a 8 125avos. 1/4 elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado sobre 4 elevado ao quadrado. Expoente aplicado tanto ao numerador quanto ao denominador. 1 sobre 16. 3 elevado ao quadrado. Perceba que agora nós temos aqui o expoente menos 2. Então, 3 elevado a menos 2 sobre 2 elevado a menos 2. Fazendo a inversão dos dois elementos, o 2 elevado a menos 2 virá 2 ao quadrado positivo para o numerador, e o 3 elevado a menos 2 será invertido para o denominador, 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.